Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez nesta manhã para estudarmos o livro de Apocalipse. Tem sido uma série de estudos e tem sido muito proveitoso. Eu espero que você esteja gostando e eu espero que você também possa compartilhar com seus irmãos, seus amigos. É só enviar aí o link do Instagram para que as pessoas possam entrar. Meu desejo é que você seja esclarecido, abençoado e seja alcançado por Deus. Tenha sempre o seu coração aberto, sua mente voltada para a palavra do Senhor, que você vai ser ricamente abençoado, tenho certeza. Vamos iniciar com esta canção e logo em seguida, para a gente não perder muito tempo, vamos estudar a palavra do Senhor. Declare nesta manhã que Jesus é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Amados, nós entendemos que sem Deus nós não podemos nada. Então, acredite, meu amado. Acredite. Adore o Senhor nesta manhã. Esta é uma manhã de graça e de misericórdia. É uma manhã em que podemos contar com o Espírito Santo. Está um dia de sol, está um dia lindo, está um dia muito bom para estudar a palavra do Senhor. Abra aí o seu coração. Comece adorando e declarando nesta manhã que não há outro como Ele. Ele é soberano, Senhor e é Deus fiel. Nessa manhã, declare que Deus reina em sua mente, no seu coração, e que a sua alma se rende diante do Senhor. Nesta manhã, vamos adorá-lo. Nesta manhã, vamos pedir ao Senhor para nos curar, nos libertar, nos restaurar, nos renovar. Seja o que for que você estiver precisando, conte com Ele. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Abra o seu coração. Vamos adorar o Senhor. Abra o seu coração e exalte o nome do Senhor. A palavra de Deus é viva e eficaz. É como espada penetrante, vai até a divisão da alma e do espírito. Eu acredito. Você pode contar com a ajuda do Espírito Santo. Você pode contar com a libertação, o favor, a graça do Senhor. Nesta manhã, abra o seu coração e diga: Deus, eu preciso de Ti. Eu quero mais do Senhor. Eu quero ter um envolvimento maior contigo. Eu quero ter umas experiências positivas contigo. Você pode dizer nesta manhã: Senhor, venha sobre mim o Teu reino, Senhor. Eu sei que Jesus já está reinando. Então, Senhor, nós queremos reinar contigo. Nós queremos estar contigo. Nós queremos ser esses agentes libertadores, transformar vidas através da Tua palavra. Diga hoje, diga isso ao Senhor nesta manhã. Abre o meu caminho, Senhor. Não deixa que nada nem ninguém venha impedir nem amarrar minha vida. Diga ao Senhor: eu sou livre. Venha o Teu reino. A paz do Senhor, pastora Cláudia. Diga isso ao Senhor: venha o Teu reino.
Shalom, pastor. Shalom. Tá tudo na paz? É tudo na paz. Então, nesta manhã, Hoje teremos o a endereço... liberdade de estudarmos mais uma vez uma pequena porção desse livro. Fique à vontade. O endereço mudou hoje. Não. Deu tempo ela voltar. No, o Psico Gomes. Não. Tá no Nádia Macharete. Porque normalmente está no Psico Gomes. Ah, sim. Aqueles que assistam sempre vão saber que mudou ou vai aparecer? Não, voltou. Deu tempo ela trazer o celular. Tinha saído. Não, mas eu estou dizendo que normalmente aparece o Psico Gomes. Hoje não apareceu o Psico Gomes. Ah, é? Não, esse que a gente está fazendo é o Macharete. Mas sempre era o Psico Gomes antes. Ah, é? Então não sei se as pessoas que normalmente assistem no Psico Gomes vão saber que veio uma mudança hoje. Mas tudo bem. O importante é que nós podemos, e de qualquer maneira depois a gente vai colocar no site lá o link, tá? Então, que dia maravilhoso, como você falou hoje, um pouco mais, a temperatura mudou um pouquinho. Sim. O inverno se escondeu para um tempo, vai voltar, eu acho, um pouquinho. E nós vamos continuar nosso estudo no livro de Apocalipse. Eu peço a todos a abrir as suas Bíblias no Apocalipse, capítulo 7, no versículo 1. E lá nós podemos ler. Capítulo 7, começando no versículo 1. Depois destas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem tribo de Azer, da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulun e José. Cada uma 12.000, até Benjamim, 12.000, o último. Depois destas coisas, olhei, eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Senhor, Aleluia. queremos te agradecer de novo pela tua palavra, porque é realmente uma espada que penetra e discerne as motivações de nossos corações, mas também que traz
a vida, porque é a palavra da vida que eu te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus, que essa palavra hoje possa também trazer libertação, cura para quem precisa, conforto, que ela possa corrigir, que ela possa esclarecer pessoas que precisam desse ministério da tua palavra, que ela não, peço a tua palavra, que não volta vazia. É verdade. Eu te peço que a tua palavra possa render os corações que a recebem, que já deve ser boa terra, mas que possa ser mais fértil ainda para dar muito fruto. Te peço tudo isso em nome do teu Filho Jesus. Nós já estudamos outros capítulos, mas aqui nós estamos no meio dos selos do Apocalipse, dos quais tem 7, mas nós estudamos só a abertura dos primeiros 6 selos no capítulo 6. No capítulo 7, nós chegamos, de um certo modo, tem uma pausa na abertura, porque outras coisas, Deus, o Espírito Santo, quer nos mostrar outras coisas que estão acontecendo, que fazem parte da abertura desse livro, que é significado pela abertura dos selos. Então, que o livro está aberto. Depois dos selos, vem as trombetas. Então, as trombetas vão ser mais específicas de eventos. Os selos, a abertura dos selos nos mostram, digamos, o programa geral e como funciona. Por exemplo, na semana passada, a gente viu que o sexto selo tinha grandes sinais, tinha cósmicos até terrestres, terremotos e sinais nos céus e também montes removidos e tudo isso. E nós não temos de estudar, a gente já deu a entender a semana passada que isso são símbolos de eventos acontecendo à nossa vista. E símbolos já utilizados em passagens apocalípticas do Velho Testamento. Então, é uma linguagem que descreve o efeito de julgamentos sobre nós aqui na Terra. O efeito de julgamentos que não vão cair sobre o justo. A gente vai ter que bem entender isso, porque, de um certo modo, eu só quero lembrar um princípio básico que o Espírito Santo nos revela através de Paulo na sua carta às Gálatas, no capítulo 6, onde ele descreve como que tudo que nós semeamos, a gente vai também ceifar. E por isso que ele nos encoraja a não nos cansar de semear o bem. O bem. Agora, quem semeia o bem, não tem que temer a ira de Deus, obviamente, porque vai ceifar o bom. Eu só quero lembrar para os ouvintes que quando a gente ceifa, quando a gente semeia uma semente, dá não só o dobro, o tríplico, mas 30, 60, 100 vezes mais do que a gente semeou. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Isso que é extraordinário. Verdade. Uma semente de caridade, de paciência, de amor para os outros, o reino vai voltar para nós, a gente vai receber 30, 60, 100 vezes o que a gente semeia. É assim que nós precisamos de enxergar o reino, e não como muitos, como uma fonte de
sofrimentos apocalípticos. O que a gente lê no livro de Apocalipse é o que o mundo que não conhece a Jesus semeia. É O verdade. que ele recebe, o que ele recolhe, o que ele ceifa. O livro de Apocalipse realmente nos apresenta todas essas coisas que espantam muitos crentes. E por isso que eles esperam um arrebatamento. Futuro. E que os falsos profetas de nossos tempos, eu não estou falando de pessoas que nós conhecemos, que simplesmente estão ensinando doutrinas que eles estudaram e que eles receberam no seminário. Eles não são mentirosos, eles são simplesmente... Nós, estudando a interpretação historicista e não dispensacionalista, futurista, nós podemos ver que aqui nós vemos o resultado, o que o mundo vai ceifar por todas as abominações que ele está semeando, e só olha no seu redor. Verdade, pastor. Então, você acha que tudo isso não tem vai ter um resultado terrível para as pessoas que assim semeiam? E por isso que nosso papel é de alertar o mundo sobre o que vem para quem não se arrepende, para quem rejeita a palavra da salvação. Então, isso que não é simplesmente para se confortar, graças a Deus que eu não vou participar de nada disso. Nosso testemunho vai ser cada vez mais forte na medida que a escuridão desce sobre o mundo, a nossa luz vai brilhar cada vez mais fortemente. Glória a Deus. Glória a Deus. E a palavra está cheia de promessas que o Deus dá força a seu povo e abençoará o seu povo. Talvez que a ira de Deus venha sobre nós. Que ideia é essa? Não tem nenhuma passagem que promete a ira de Deus sobre os servos. Aqui eu vou lembrar. A gente está... É uma passagem muito importante, porque nós vamos começar a estudar o que significa, porque começa com, depois dessas coisas, vi 4 anjos que são sobre os 4 cantos da terra, retendo 4 ventos. O que significa isso? A doutrina dispensacionalista, futurista, isso não importa, porque a gente não vai estar nem aí. Isso está acontecendo faz 2000 anos que vem esses eventos que cada vez se ampliam, a força deles se amplia, até que tudo isso vai passar globalmente sobre a Terra. Eu só vou ler um pouquinho eu vou lembrar de Ezequiel, que está falando sobre o julgamento que vai vir sobre Judá. Ezequiel capítulo 6, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a mim. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel, bem o fim, vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira. Por que ele mandou a ira? Porque esse povo se afastou dele. Que não é nosso papel e nem nosso destino de se afastar, porque nós fomos selados já pelo Espírito. Quem está salvo? Agora, quem não está salvo, quem não está selado, talvez ouvindo, estudando isso, vai começar a pedir a misericórdia de Deus. A palavra diz que qualquer clama ao Senhor será salvo. Isso é a nova ordem na qual nós vivemos, não é a nova ordem mundial. Mas o Novo Testamento nos traz uma dimensão infinitamente mais misericordiosa da obra. Quem chama para o Senhor será salvo. Isso Pedro começou a falar aos judeus e a encorajar eles dessa maneira. A graça. Então, aqui a gente vê que esses ventos, primeiro ele se refere a 4
Não, ele não se refere a ventos, desculpe, são os 4 cantos da terra. Isso quer dizer sobre todo o universo. A geração Judá, na época, então, se ampliou. Os 4 cantos da terra, hoje, nós vamos ver o que isso pode significar. Eu perguntaria, esses ventos e esses 4 cantos são literais ou simbólicos? Os dispensacionalistas interpretam tudo como se fosse literal. Que é um absurdo. Ou é simbólico, que é uma alegoria. Jesus ensinava em parábolas. Ensinamento simbólico e alegórico. Quais são os 4 pontos? Nós sabemos, tem 4 pontos que até a ciência reconhece: norte, sul, este e oeste. E qual é o significado de número 4 na Bíblia? Na Bíblia? 4 representa fundamentos, verdades universais, uma coisa que é universal, como os 4 pontos cardeais. E agora os ventos. O que significam os ventos? O próprio Jesus utilizou essa palavra alegórica. Ele fala assim em Mateus 24, versículo 31. Ele enviará, está falando do Filho do Homem quando voltar, enviará seus anjos com o rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Está falando no final, quando ele vem para tomar a sua igreja, ele fala depois da tribulação desses tempos, não antes. Por favor, leia a Bíblia. Então, 4 quer dizer do mundo inteiro. E vamos agora falar um pouco mais sobre esses 4 cantos. Por exemplo, em Apocalipse 27, está escrito, capítulo 20, versículo 7, que Satanás será solto e sairá para enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, sobre toda a terra. Ele não podia fazer isso antes que chegasse o tempo da internet. Nós vamos ver, estudando o capítulo 20, que é óbvio. E quem olha para o mundo agora, o crescimento do mal, e essa maneira tão sutil do mal de se introduzir em tudo através da política, das leis, é óbvio que as nações estão sendo enganadas. Porque 60 anos atrás, todas as nações, a maioria reconhecia Jesus como Senhor e as leis bíblicas. Em 60 anos, tudo isso sumiu. Mas aqui a gente volta não para a libertação de Satanás, que a gente vai estudar no outro, daqui a algumas semanas, mas aqui, sobre que 4 cantos é uma linguagem bem normal, que o Espírito Santo utiliza para falar do mundo inteiro. No Atos 10, versículo 11, você lembra que Pedro teve uma visão, viu um céu aberto, o que descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas. Não por acaso, 4. Vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedos, répteis, aves do céu. E ele diz, levanta-te, Pedro, mata e come. Isso era simbólico do fato que o evangelho era hoje para ser mandado para o mundo inteiro, o povo de toda a terra. E também que ele tinha que reconhecer que os gentios faziam parte do plano de Deus, que não podia mais considerar os gentios como
excluídos. animais rejeitados. Então, agora um pouco sobre vento. O que significa ventos? Isso é literal ou simbólico? Conforme a doutrina dispensacionalista, que tudo é literal, deve ser um vento. Bem que eu acho que também eles interpretam, às vezes, isso de uma... Pode ser símbolo. Mas é óbvio que isso é simbólico. Eu vou lembrar Daniel, capítulo 7, versículo 2, é assim. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão de noite, e hoje que os 4 ventos do céu combatiam ao mar grande, e 4 animais grandes, diferentes um do outro, subiam do mar. O que significa isso? Significa conflitos, perturbações, o mar é perturbado. Em Jeremias, nós também podemos encontrar uma utilização dessa alegoria, dessa imagem, parábola dos ventos, no capítulo 49, começando no versículo 37, o Jeremias está falando do julgamento que vem sobre uma parte da Babilônia. Trarei sobre Elão, que é uma parte da Babilônia, os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de... Hoje espalharei na direção de todos esses ventos, não haverá nação onde não venham os fugitivos de Elão. Farei que Elão tema diante dos seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre ele o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após ele espada até que venha a consumi-los. Nós podemos ver aqui que em Daniel, Jeremias e também aqui no Apocalipse, ventos são literais ou simbólicos? Óbvio que são símbolos muito fortes, símbolos de um julgamento, de destruição, que segue um julgamento. Nós somos aqui para ser julgados? Não. Nós podemos dizer que depois dos 4 cavalos que a gente já viu, são literais ou simbólicos? A gente já viu que, obviamente, são simbólicos. Aqui nós temos 4 cantos simbólicos, ventos simbólicos. Tem outro exemplo onde tem um problema muito sério entre a interpretação historicista tradicional da igreja, desde os primeiros tempos. A semana passada a gente viu todos os nomes, grandes nomes, que adoptaram a interpretação historicista, que diz que a gente vê o plano de Deus na história do mundo dos últimos 2000 anos, através do livro de Apocalipse, que não é uma coisa futura. Para os futuristas tem pouco nome conhecido. Alguns nomes conhecidos que é triste. Por exemplo, o grande John MacArthur, que é um excelente ensinador, ele é dispensacionalista. Não entendo como que ele ainda não entendeu, mas é outro assunto. Agora vem o nosso cavalos, ventos, 4 linguagem simbólica. Agora nós temos 144 mil assinalados, que é representado hoje na igreja como um futuro depois da saída da igreja. Deus vai escolher 144 mil judeus de várias tribos. Como que isso pode? Se tudo até agora foi simbólico, de repente tudo vira virtual? É óbvio que não pode. Mas é isso que todo mundo aceita. A interpretação hoje, a mais divulgada, que é a futurista e dispensacionalista, é essa. Literalmente 144 mil judeus
que vão ser assinalados depois do arrebatamento. Nós também sabemos, por exemplo, que os testemunhos de Jeová também têm uma interpretação estranha dos 144. Os 144 mil para os testemunhos de Jeová são aqueles que vão receber a vida eterna lá no céu. Diferentes dos outros, os únicos que vão governar futuramente com Cristo no reino. Então, também muito limitado. É tão absurdo, porque parece que pessoas não leem a palavra. Aqui no mesmo capítulo, depois, falando dos 144 mil, no versículo 9, está escrito: depois dessas coisas, olhei e vi uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e línguas, que ninguém podia contar. Então, como 144, 12 vezes 12, depois multiplicado por 1000, aí todo mundo pode contar. Mas é claro que esse número representa todos os salvos de todos os tempos, meus queridos. Começa a aceitar, no mínimo, a aceitar essa ideia, não rejeitar. O próprio Aristóteles falou a essência da inteligência de aceitar ideias sem rejeitá-la imediatamente. No mínimo de considerar, de pensar, talvez. A inteligência é assim. O problema é que tem muita gente que simplesmente rejeita. Eu aprendi uma coisa, eu rejeito. Em vez de ficar aberto, pedir ao Espírito Santo te ajudar para aceitar e meditar sobre coisas que parecem bem contrárias ao que até hoje você acredita. Então, aqui primeiro eu gostaria de dizer, para chegar à verdadeira interpretação, é que primeiro eles receberam um selo diz na testa. No português é bem claro que aqui, é na frente da testa, entre os cabelos, a linha dos cabelos e os olhos, essa parte, à frente da testa. E também, o que essa parte significa? Simboliza consciência, razão, inteligência. Isso que nós precisamos de utilizar, que é o grande dom que nós temos de Deus, o nosso intelecto. E selo, o que significa selo? Selo sempre significado ou confirmação de um pagamento, propriedade, quem é dono de alguma coisa, autenticidade, que é autêntico, e uma coisa muito importante, inviolabilidade. 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 Inviolável. Bom, quem foi comprado para preço alto? Levanta a mão. Amém. Quem que é propriedade de Deus? Servo. Propriedade. Que é autenticidade? Que é a coisa mais autêntica que existe? A palavra de Deus, porque o céu e a terra passarão, mas a palavra não passarão. E finalmente, se você vê um selo, é inviolável. Ninguém pode violar. O selo que Deus colocou sobre mim me rende inviolável pelo inimigo. Começa a pensar sobre isso. O reino é muito mais vasto do que a gente pode imaginar. Agora, 12, o que significa 12? Qual é o significado do 12? Já aceito.
teologia, estudantes da Bíblia, sabem que significa completude. 12 completude. Por exemplo, tinha 12 discípulos, tinha 12 tribos, tinha 24 anciões diante do trono, no capítulo 4. 100 e 144 a gente pode ver como simbolizando o completo da igreja e do povo de Deus. E se você lê no capítulo 12, a gente não tem tempo, o Jerusalém celestial que desce, que simboliza o povo de Deus. Nós já pertencemos a esse Jerusalém celestial. Você sabia? Talvez você mora aqui. Aqui é tudo terrestre, mas nós já fazemos parte do Jerusalém celestial. Intocável, inviolável, fora de qualquer perigo, fora de qualquer possibilidade do inimigo atingir, como o próprio Jesus depois da cruz. Então, se você, estudando esse Apocalipse no capítulo 21, do versículo 10 até 20, eu convido você a estudar um pouco, você vai ver que o número 12, 12, 12 aparece sempre, que representa o completo do povo de Deus, simboliza. Pessoas, não, são as tribos depois do arrebatamento que e já cientificamente comprovado que as 12 tribos sumiram. Eles foram tão misturados pelo casamento dentro deles e também fora de Israel que não dá para encontrar os membros o que realmente são membros dessas tribos. As pessoas vão dizer, mas Deus sabe como fazer. A gente deixa eles com esse argumento. Então a gente pode perguntar, quem são os judeus? Nós já estudamos isso e realmente a gente precisa de sempre nos lembrar de Romanos, capítulo 2, versículo 28. Que não é judeu o que é exteriormente, nem a circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é o judeu aquele que é no interior, aquele que teve a circuncisão do coração. Verdade. Espero que você reconheça que seu coração foi circuncisado e com certeza continua a ser circuncisado. Porque quem recebe a palavra de Deus tem que se adaptar ao trabalho da santificação não é imediato. É um processo. E esse processo pode ser doloroso de receber a palavra e exige uma morte virtual em várias áreas de nossa vida. Glória. Não da nossa vida física, mas da nossa vida mental, espiritual, da nossa psique. E também nós lembramos o que Paulo confirmou na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 15, porque em Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Glória a Deus. Então, isso é o trabalho de Deus em nossas vidas. A gente é nova criatura. Tudo foi passado. Bom, o velho homem continua, ele morre todos os dias. Mas o novo homem em Cristo é uma nova criatura completamente fora de tudo isso e já pertencendo a esse Jerusalém celestial e assentada ao lado de Jesus. Nós somos sentados com Jesus em lugares celestiais. Nós fazemos parte do corpo de Cristo aqui e do corpo de Cristo espiritual celestial. Glória a Deus. Alguém diria até cósmico. E continua. No versículo 16 de Gálatas 6, ele diz assim,
é a todos quantos andarem conforme essa regra da nova criatura, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Isso que é o verdadeiro Israel de Deus, aqueles que são nova criatura. Só brevemente eu vou também lembrar o que aconteceu com um exemplo de um assinalamento. Assinalamento, o que pode dizer? Nós já temos isso no Velho Testamento, em Ezequiel capítulo 9, tem um julgamento também sobre Judá, e, começando no versículo 1, então me gritou aos ouvidos um grande voz, dizendo, fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta que olha para o norte, cada um com suas armas destruidoras na mão. Entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze, e a glória de Deus de Israel se levantou dos 4 sobre o qual estava, até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro do escrivão à sua cinta. Disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem sobre as abominações que estão acontecendo. E que se constam no meio da cidade. E aos outros ele diz, passa pelo e fere, não poupe, nem vos compadeceis. Tudo que não tem o sinal. Isso tipifica o que vai acontecer. E o que está acontecendo? Você acha que isso só vai acontecer no final? Está acontecendo. O julgamento já caiu muitas vezes, inúmeras vezes, como nós vamos ver de um certo modo estudando os outros capítulos do livro de Apocalipse. Isso é um processo contínuo, mas que vai realmente aparecer de uma forma global no final dos tempos, antes da volta de Jesus. E até com a volta de Jesus, porque eu vejo os dois realmente ligados, porque ele vem com a palavra saindo da sua boca. E quem é o corpo de Cristo? Somos nós. E quem tem a palavra para semear? Somos nós. Então nós vamos realmente pensar em alertar o mundo sobre o que vem, sobre o julgamento que vem. Esses coitados de políticos, pessoas que não sabem o julgamento, porque parece que ninguém tem alertado eles. Claro que quem alerta vai ser considerado maluco, mas é melhor alertar que chegar a esperar o julgamento, quando eles vão dizer, mas ninguém da igreja me alertou. Votaram para mim. Eu recebi os votos dos evangélicos. Ninguém me falou que eu tinha que me arrepender. Eu recebi os votos deles. É assim que vai ser exigido de nós, para as pessoas que a gente vê comendo, pecando e fazendo o mal, e a gente não alertou sobre o julgamento. Então nós podemos de novo dizer, tudo isso esse assinalamento é literal, é 144 mil, literal ou simbólico? O simbólico, figurado. Porque todo esse capítulo é simbólico. É um simbólico de separação. É a separação dos justos dos injustos. Agora, só para confirmar de novo, porque as pessoas não esquecem que nós somos justificados, né, por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo. E também, eu vou só lembrar, em Romanos 5, capítulo 9, logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele
salvos da ira. O justificado não vai sofrer. E não precisa de ser arrebatado para não sofrer a ira. Deus sabe como proteger os seus, como ele fez nos tempos de Noé. Noé pregou, foi rejeitado, ele foi protegido. Os judeus em Egito foram protegidos. O julgamento. Isso, depois da vinda de Jesus, na época da igreja, nos últimos 2000 anos, nós sabemos, tem muitos exemplos disso. O julgamento cai sobre o mundo, mas não cai sobre, não pode cair sobre nós, porque nosso julgamento que era devido para nós caiu sobre nosso Senhor e Salvador, o qual nos selou. Nós somos selados pelo penhor do Espírito Santo. Glória a Deus. E Efésios 4, versículo 10, confirma que nós somos selados no Espírito Santo de Deus para o dia da redenção, que vai ser o grande dia da volta de Jesus, que também a gente vê uma redenção de todos, desse mundo, a redenção do mal que caiu sobre ele depois e que começou lá no início em Gênesis com o pecado e a desobediência de Adão e Eva, e da qual a sangue de Jesus nos protege. Então, eu só queria te agradecer, Senhor, e pedir que a tua palavra possa penetrar e dar frutos em nossas vidas, Senhor, e que nós possamos semear o bem para recolher o bem, e que nos concede, Senhor, a paciência, a força e a perseverança no semear, porque sabemos que semeando nós vamos certamente ceifar o bem multiplicado 30, 60, 100 vezes, Senhor. Eu te agradeço porque tua promessa é que tu darás força ao teu povo e abençoarás o teu povo com paz, não com ira. Tudo isso em nome do teu Filho. Amém. Amém, pastor. Glória a Deus. Eu acho que qualquer dia a gente começa a falar mais sobre essa questão de ser figurada, a linguagem, né? Linguagem figurada no Apocalipse, cheio de símbolos, cheio de sinais, e também o que significa aqui, porque com relação aos textos, muitas das vezes se provoca no Apocalipse um questionamento, né? Se é literal, se é figurado, se é só uma simbologia mesmo, ou se é real. E, infelizmente, há uma confusão no meio do povo por conta de todas essas teorias, né? A gente está sempre falando, porque às vezes tem alguém aqui que não conhece nenhuma dessas teorias. Não sabe que existe, em algumas determinadas denominações, o segmento dessas teorias. Algumas denominações seguem essas teorias. Nós estamos falando aqui sobre a teoria estoicista, que nos mostra todos esses acontecimentos narrados aqui em Apocalipse, já descrito na história. Mas também tem algumas coisas que no futuro vão acontecer. Porque a mensagem aqui é cíclica. Ela aconteceu e vai voltar a acontecer. Então, toda vez que a gente está falando aqui sobre o Apocalipse, é bom a gente estar pontuando também assim, né, pastor? Eu acho que é muito importante aceitar, no mínimo começar a aceitar, que a grande parte do ensinamento bíblico é simbólico. O próprio Jesus utilizou símbolos. Quem estuda o ensinamento de Jesus, as parábolas. E até a apresentação de Jesus, quando João Batista vê Jesus, ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Simbólico. Então,
E também ele aparece aqui como o cordeiro, é o cordeiro que vence, que vem agora, não é o leão, é o cordeiro. Por isso que também nós precisamos de adoptar a postura de cordeiros. Se alguém me bate aqui, eu vou amar meus inimigos, eu vou dar minha vida para os outros. Então, a linguagem, a Bíblia é cheia de interpretações, não só de interpretações, mas de noções que são realmente transmitidas através de símbolos. É muito difícil apresentar tudo isso. Por exemplo, o Cordeiro de Deus, todo mundo entende. Agora, você precisaria de não sei quantas páginas de texto para explicar o que é um cordeiro. Isso é o poder do símbolo. E uma palavra, duas já, tudo é claro. Um vento, todo mundo sabe o que é um vento. Você vai ter, não, é a destruição, mas que tipo de destruição? Então, quem passou pelo como se chamam essas coisas lá que acontecem nos Estados Unidos, uragão e essas coisas que acontecem no sul dos Estados Unidos, sabe o poder dos ventos? Então, furacão, a imagem simbólica nos permite de ver as coisas rapidamente. Alguém falou que uma imagem vale 1000 palavras. E, de um certo modo, um símbolo vale 1000 imagens. Vale muito, né? Mas ficou aqui. Uma linguagem, a gente diz, é uma interpretação historicista, mas nós vamos defender certamente que isso é a maneira de interpretar a palavra, é a maneira correta e historicista, porque simplesmente acrescenta que essa interpretação envolve a história do mundo. Mas a interpretação correta, a gente poderia dizer que também, por acaso, é historicista. Mas é a única, se a gente realmente estuda, é a única interpretação que faz realmente que é inteligente e que não coloca esse livro completamente fora do contexto de nossas vidas aqui. Realmente, utilizando esses textos e essa mensagem, nós temos material para alertar o mundo. Mas para o crente que diz, não, tudo isso vai acontecer depois da minha saída, mas tem realmente aqueles que sofreram, cristãos de todas as épocas, alertaram o mundo sobre o que vem, sobre o julgamento. Faz 2000 anos que eles alertam, e são nos últimos anos que realmente a igreja parou de alertar e, de um certo modo, se abraçou o mundo e seus métodos. Hoje nós vivemos abraçados ao mundo, à igreja, grandes partes da igreja. Abraçam o mundo, são amigos do mundo, em vez de alertar o mundo e dizer, você vem o julgamento. Então, também nós precisamos nos lembrar que a própria palavra diz que o julgamento vem primeiro sobre a igreja. É verdade. O que está acontecendo na igreja faz parte de uma limpeza. Deus sempre deu uma limpeza. É verdade. Então, nós temos que encorajar os irmãos e irmãs a abrir sua mente um pouco para começar a pensar desta maneira. Não diz ou aceita, pede ao Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir e ouvir o entendimento também. É verdade. A compreensão vem pelo ouvir. Ontem eu estava falando com um grupo que a gente estava orando e eu estava falando isso, que às vezes as pessoas querem, entre aspas, ficarem no politicamente correto, aí acaba não exercendo o papel de profeta, que denuncia o que está errado. E aí o mundo está entrando na igreja. Está entrando. E aí o comportamento da igreja está igualzinho ao mundo. Aí acaba pensando igualzinho ao mundo. Ou seja, as leis de Deus, que é para estar no mundo, né, não está mais, porque os homens estão tirando as leis. Né? Justamente. E aí... O que eles fizeram com o casamento? Incrível. E aí as pessoas não estão denunciando porque elas querem ficar muito bem com o outro irmão. Aí não fala.
Só que a Bíblia nos ensina que se você vê o seu irmão, ele caminhando e vai cair no buraco, você tem que avisar o seu irmão. Esse é o papel da igreja. Nós temos que anunciar. A gente não precisa estar brigando com ninguém, mas a gente precisa estar anunciando. Ó, tem um irmão aqui chamado Luiz, lá do hotel, mandou um abraço aqui para o senhor. Do hotel A História. Hotel Astoria? É o irmão Luiz. Luiz. Tá pedindo para o senhor mandar um abraço para ele aí. Olá. Amém. Então, tá chegando o nosso tempo aqui, pastor. Acho que tá faltando 2 minutinhos, mas vamos dar as considerações finais, né? Eu espero que as pessoas que acompanharam aqui possam entender, né? E continuar aqui conosco, né? Nesse estudo. Cada domingo pela manhã, 10h30, um pouquinho da palavra do Senhor, é uma porção, né? E que sejam esclarecidos, elucidados, sejam tiradas aí suas dúvidas, mas que possam ser abençoados ainda mais. Porque a palavra de Deus é isso. E é muito interessante quando nós entendemos, né? O poder de semear. O poder de semear. Né? Semeia a 1, semeia por 30, semeia por 60 e semeia por 100. E isso volta para nós. Tremendo, né, pastor? Então tá Amém. aqui. Amém. Tá. É muito melhor semear no reino que semear no mundo. Não existe investimento comparado. E a gente não está falando de dinheiro, não. A gente está falando simplesmente de dar nossas vidas. Boas obras. Misericórdia para os outros, paciência com os outros, palavra de encorajamento, de aconselhamento, de conforto para os outros. Tudo isso faz parte das sementes que nós... São sementes que vêm do fruto da palavra em nossas vidas. Quem recebeu a palavra dá fruto. Esse fruto a gente semeia. Amém? Verdade. Então, começando pelo amor. É verdade, é verdade. Isso é o verdadeiro cristão, né? É o que todos nós precisamos fazer, colocar em prática os bons sentimentos que devem estar em nós, as virtudes do Espírito Santo que devem brotar em cada um de nós. Cecílio, Tereza, todos que estão aqui, pastora Cláudia, irmão Luiz do hotel, Deus te abençoe. Então, pastor, nós vamos encerrar. Deve estar faltando aqui 1 minutinho, né, que a gente entrou um pouquinho atrasado, mas já está acabando. Que Deus possa nos dar novas oportunidades e que outro dia o Senhor pregue sobre isso. Leão e cordeiro, né? Leão, o que é ser um leão, que muitas das vezes nós temos um comportamento de leão, mas que nós também precisamos ter o comportamento de cordeiro. Marcos, Deus te abençoe. Não é verdade, pastor? Cordeiro e leão. Isso aí, Tereza. Todos nós somos missionários aqui nessa terra. Vamos semear. Nós precisamos de ser leões quando Satanás aparece em nossas vidas para nos tentar de nos convencer de uma coisa. É lá que eu sou leão. É verdade. É verdade. Tem muita coisa que precisamos aprender. Mas foi muito bom, né? Pena que está acabando, passa muito rápido, né? A gente nem sente, passa muito rápido, mas já está acabando. O tempo é pouco, mas o valor é inestimável da palavra. Mas... Dá para meditar muito tempo, dá para meditar para o restante da vida. Isso. Mas vamos marcar para o senhor vir aqui também, pregar a palavra e ministrar para esse povo. Amém? Amém. Então, a paz do Senhor para o senhor, a paz do Senhor para todos os irmãos que estão aqui conosco. Nós vamos orar, louvar o Senhor e vamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós estamos num domingo de graça, de misericórdia, de favor, mas um momento em que a palavra nos liberta e a palavra nos santifica. Desculpa. Glória a Deus. Amém, pastor? Amém. Então eu acredito que brevemente o Senhor nos dará esse privilégio
de confessarmos ainda mais o seu nome.